Fala galera, beleza? Será que mais um vídeo no canal? E hoje a gente vai falar se vale ou não a pena comprar celulares top de linha, né? Aqueles que estão acabados de ser lançados, que a galera tá doida pra comprar, que acho que é a melhor escolha. Vai sair de uma geração um nível atrás pra pegar esse. Será se vale mesmo a pena? Então, bora lá começar, vamos falar sobre isso, beleza? Então, atualmente, celulares intermediários fazem grande parte dos recursos que, há poucos anos, eram encontrados somente nos modelos mais avançados. Isso fez com que esses aparelhos atingissem uma excelência relação de custo-benefício muito grande. Então, eles oferecem ótimo desempenho geral, além de boas câmeras, alta durabilidade e preço em conta. Mas a questão do desempenho é que é a seguinte: quando os smartphones surgiram em meados dos anos 2000, o software era complexo demais para um hardware com tamanho tão reduzido. Então, essa realidade se manteve por vários anos, já que o software continuou evoluindo, oferecendo novos recursos cada vez mais avançados. Isso continua e continuará ocorrendo. Então, nesse sentido, o mercado de celulares desenhou segmentos bem delimitados de aparelhos, entre os de entrada, os intermediários e os premium. Então, naquela época, os celulares mais avançados eram os únicos capazes de oferecer uma usabilidade 100% plena em todos os sentidos. O software era pesado, complexo e pouco otimizado para rodar em dispositivos móveis tão pequenos, principalmente se focarmos nos aparelhos Android. Isso possibilitou uma folga de performance nos aparelhos, de modo que, hoje em dia, um topo de linha e gerações anteriores consegue oferecer o mesmo desempenho geral que um aparelho que acabou de ser lançado, né? Então, isso ao menos em tarefas do dia a dia. Por isso, na maioria das partes dos casos da galera, só conseguimos receber diferenças reais de desempenho em tarefas mais complexas que requerem mais tempo para serem executadas, ou também quando muitos aplicativos estão sendo utilizados ao mesmo tempo. Foi essa folga de performance que permitiu o surgimento de aparelhos intermediários com desempenho suficiente para atender a maioria dos usuários. E isso, claro, não deverá mudar tão cedo, a não ser que um novo recurso de software seja tão pesado que, mais uma vez, a usabilidade dos aparelhos seja comprometida. Mas quais as vantagens dos aparelhos top de linha? Então, se os celulares intermediários já oferecem o desempenho ideal para a maioria dos usuários, isso significa que os top de linha são desnecessários, certo? Não, claro que não necessariamente, mas os smartphones mais avançados do mercado continuam trazendo recursos premium que podem eventualmente atender a uma demanda específica de partes dos usuários. Essa demanda pode ser uma necessidade real ou simplesmente funcionalidades que trazem uma melhoria à experiência do usuário do aparelho. Então, vamos ver algumas vantagens que só os celulares top de linha podem oferecer. Seria o desempenho de ponta, Apesar de os celulares intermediários oferecerem um ótimo desempenho atualmente, de maneira geral, somente os aparelhos high-end chegam ao mercado trazendo componentes de ponta. Esse desempenho extra pode fazer a diferença na abertura e execução de aplicativos que são perceptivelmente pesados, como softwares de edição de vídeos, de imagens e alguns jogos, entre outros. O desempenho em multitarefas também é aprimorado, já que nos aparelhos topo de linha há a menor necessidade de fechar aplicativos de fundo para manter a fluidez, a alternância entre os programas abertos, porque isso ocorre não somente por causa do chipset de última geração, mas também porque os celulares mais avançados são os primeiros a receber novas tecnologias como memórias, armazenamento mais rápido, e quanto mais rápido é o drive de armazenamento, menos esforço o processador e a memória RAM dos dispositivos precisam fazer para trazer apps do segundo plano para o primeiro. Então, isso favorece o desempenho geral do aparelho e em algumas ocasiões causa menor consumo de energia. É o mesmo caso de computadores, Quanto mais o SSD é mais rápido, melhor o desempenho da máquina, independente do processador, por causa que o processador vai trabalhar com as informações que estão no SSD. É o mesmo caso de celulares, que o próximo questão das vantagens, são as câmeras mais avançadas com os aparelhos ponto de linha, Então, atualmente os aparelhos intermediários já trazem uma câmera com ótimo desempenho para captura de fotos e gravação de vídeo, principalmente em ambientes bem iluminados. Mas, no entanto, há recursos que continuam sendo exclusivos dos modelos topo de linha. Um deles é o Super Zoom, que permite excelente qualidade de imagem, mesmo quando o objeto está muito longe do usuário. Fora isso, as câmeras dos aparelhos high-end permitem tirar fotos e gravar vídeos com qualidade superior, mesmo no modo automático, ou seja, tem um ajuste por parte do usuário, ele não precisa entender nada. Ligou a câmera, tirou a foto no modo automático, vai sair perfeita. Então, isso é facilmente percebido quando as capturas são feitas em ambientes mal iluminados. Outras situações em que os top de linha se sobressaem durante capturas muito rápidas ou em movimentos, que causam fotos tremendas em aparelhos mais simples. Quando uma pessoa está no movimento de esporte ou algo desse tipo, então os top de linha
ganham mais otimização por causa que no modo automático a fluidez de tirar a foto, captar na hora sem aquele tremedeira ou fantasma, fica perfeita, né? Então, nesse sentido, um conjunto de sensores mais avançados, chips mais poderosos, além de software mais refinado, permitem mais rapidez e precisão nos processamentos em tempo real. E é claro que essas características são disponibilizadas primeiramente nos celulares premium, mas a otimização de cena por inteligência artificial se tornou muito popular nos últimos anos. Essa tecnologia permite fotos e vídeos com melhor qualidade, mesmo sem que sejam utilizados sensores que equipam aparelhos sem recurso de IA. Aqui, mais uma vez, os aparelhos high-end levam vantagem, pois seus chipsets possuem um poderoso núcleo dedicado às tarefas de IA, de inteligência artificial. Até aqui no canal eu já fiz até um shortzinho falando dessa paradinha de IA, viu? Da Samsung S23 estava usando muita inteligência artificial para melhorar a foto da lua, que a pessoa às vezes nem tirava da lua, tirava de uma imagem borrada no PC e ele pegava, reconhecia o que era a imagem da lua e melhorava pegando um certo aprimoramento aí que vamos ver lá no shortzinho que eu vou deixar aqui na descrição para vocês olharem, beleza? E continuando, tela de alta qualidade. Embora qualquer celular intermediário tenha considerada de boa qualidade, as telas dos aparelhos top de linha ainda se destacam. Não é somente o tipo de painel usado na tela, mas a tecnologia utilizada em sua confecção também influencia. Então, as diferenças mais perceptíveis ficam por conta da profundidade de cores, dos níveis de brilho e do tipo de proteção anti-risco escolhido. Pelas mais avançadas também consomem menos energia, o que favorece a autonomia do dispositivo. Vamos falar de conectividade, né? Aparelhos top de linha têm prioridade ao apresentar novas tecnologias. Muitas delas estão relacionadas à conectividade. Os celulares high-end são os primeiros a oferecer os mais recentes padrões de conexões sem fio, como novas redes, protocolos de Bluetooth e novos padrões para redes Wi-Fi, entre outros. O quesito de durabilidade entra então são os celulares top de linha, que também apresentam os recursos mais avançados em relação à durabilidade. Essa característica, inclusive, pode resultar em economia de dinheiro em algumas ocasiões. Raros são os donos de aparelhos mais simples que nunca tiveram o dispositivo inutilizado devido a uma queda ou acidente com líquidos, por exemplo. Mas hoje, os intermediários já têm recursos como resistência à água e telas com proteção anti-risco. Mas, obviamente, esses recursos são ainda mais avançados nos celulares premium. A questão de telas anti-risco entra muito a questão do sistema de menos risco quando você está dentro do próprio bolso, né? Exemplo da linha de Gorilla Glass, que é aquele sistema de proteção de telas que cada vez eles estão empenhando mais em pequenas fissuras que é causada até com pequenos grânulos de areia, de sujeira que fica dentro do próprio bolso da roupa da pessoa, né? Mas ninguém deixa os celulares sem nada. A película ainda dá mais vida útil para o próprio celular num dia se você pensar em revender, né? Mas a questão de produtividade. A produtividade em dispositivos móveis é um tanto subjetiva. Tem usuários que conseguem fazer em um celular intermediário o mesmo que outro faria em um top de linha. No entanto, para usuários específicos, recursos especiais como telas dobráveis e canetas estilos inteligentes podem fazer a diferença. Por enquanto, só temos essas funcionalidades em aparelhos premium, como a nova linha de celulares da Samsung, tem a S Pen, da linha dos iPhone, não tem caneta ainda, né? Porque eles prezam muito pelo estilo menor, mais esguio, mais sofisticado. Quem sabe no futuro, né? Celulares intermediários já são bons o bastante. Claro, atualmente, os celulares intermediários já trazem recursos que suprem as necessidades da maioria dos usuários. Eles são finos, têm boa construção, design interessante e funcionalidades relativamente avançadas, boa durabilidade e boas câmeras e boa autonomia de bateria e até carregamento ultra rápido. No entanto, observamos uma estagnação nesse segmento que está intimamente ligada à falta de inovação dos modelos mais avançados. Por mais que chipsets poderosos sejam lançados a cada ano, o funcionamento de um celular não se limita ao alto poder de processamento. No quesito câmeras, por exemplo, as mudanças são sutis quando comparamos modelos de diferentes gerações. Os principais aprimoramentos são relacionados a capturas específicas e pouco explorados por usuários comuns. Tecnologias associadas à velocidade de dispositivos de armazenamento, memória RAM e baterias não mudam com tanta frequência. Isso faz com que tenhamos novos aparelhos intermediários muito parecidos com os de gerações anteriores. O fato é que o mercado de smartphones parece ter atingido um limite de evolução que impacta, principalmente os aparelhos com a melhor relação de custo-benefício. Esse talvez seja o motivo pelo qual alguns intermediários tragam características como carregamento ultra rápido,
baterias com capacidade tão acima da média e conector para fones de ouvido. Essas são funcionalidades que ainda funcionam como diferenciais para muitos usuários. Mas aí, qual é a opinião de vocês? Diz aí nos comentários o que vocês acharam. Se inscreve no canal, deixa aquele joinha aí, compartilha com seus amigos se acha interessante a informação e vídeos toda segunda, quarta e sexta. E shorts de notícias todos os dias, beleza? Fica aí atento para mais novidades e tamo junto, valeu!